Então, muito bem. Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar mais uma aula síncrona, né? Vou só desligar aqui a câmera para não pesar muito. Ok. Então, nas duas aulas anteriores, a gente teve uma aula síncrona e uma aula assíncrona, certo? Então, na primeira aula, eu falei sobre conjuntos de modo geral. E, posteriormente, eu gravei uma aula falando sobre conjuntos numéricos. Basicamente, nessa aula, eu falei o que é esse conjunto dos números naturais, que é o conjunto mais comum, né? Esse conjunto ele serve para contar. Então, é o conjunto um, 2, 3. Na verdade, é, na aula eu coloquei o zero aqui também. Então, essa é uma discussão filosófica se o zero é ou não é natural, mas geralmente a gente adiciona um zero aqui. Aí, esse conjunto ele serve para contar, né? Eu falei na aula. E houve a necessidade de fazer uma ampliação desse conjunto e surgiu o conjunto dos números inteiros, que é esse conjunto, que é o conjunto dos números naturais, incluindo os negativos. Ou seja, esse conjunto pontinho, pontinho, aí menos 2, menos um, zero, um, 2 e por aí vai. É, Só que esse conjunto também não é, né? Ele não contém todos os números que conhecemos atualmente. Aí surgiu a necessidade de incluir as frações e a gente chega no conjunto dos números inteiros. Esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números fracionários, né? A sobre B, tal que o A é um número inteiro e o B também é um número inteiro, só que diferente de zero. A gente coloca asterisco aqui para dizer que eu estou excluindo o zero do conjunto. Só que esse conjunto ainda não é o maior de todos, porque surgiram os números é, chamados irracionais, como por exemplo o raiz de 2. Então, raiz de 2 não pode ser escrito como uma fração. Esse número não pode ser escrito como uma fração. Assim como raiz de 3, o outro famoso é o π. Então, juntando todos esses números que não dá para escrever na forma de fração, a gente chama esse conjunto desses números de irracional. E, finalmente, quando eu junto esses conjuntos aqui, que é o n está contido no z, o z está contido no q, e o i não está contido no q, e nem o q está contido no i. Então, eles são conjuntos que a gente chama de disjuntos. Ou seja, se eu pegar o i e fazer a interseção com o q, dá o vazio. Não tem nenhum elemento em comum. Só que quando a gente faz a união desses dois, o i unido com o q, esse dá um conjunto maior que a gente chama de conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente vai estudar, vai usar para modelar todos os problemas, todo problema que você geralmente você transcreve para uma linguagem matemática, esse problema é formulado em função de números reais. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre operações nesse conjunto aqui, que é o conjunto grande, números reais. Existe um conjunto maior que esse, existem conjuntos maiores do que esse. Só que para a gente aqui, a gente vai trabalhar só nos reais. Existe, por exemplo, o complexo, que é esse C aqui. Então, vamos relembrar
operações básicas, né, de números reais. Por exemplo, nesse conjunto aqui a gente pode fazer tudo que a gente conhece sobre operações numéricas. Por exemplo, a gente pode somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, essas operações, elas satisfazem as seguintes propriedades, né? A propriedade associativa em relação à adição, que basicamente é o que a gente faz de forma intuitiva. Ou seja, se você tem, não importa como você soma, faz a soma de três ou mais números. Deixa eu só permitir aqui. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que se eu tenho três números reais, A, B, C, A, B e C. Então, se eu somar primeiro A mais B e depois acrescentar o C, é a mesma coisa de eu manter o A e somar o B mais o C. E depois fazer essa soma. Então, o resultado dá o mesmo. Como, por exemplo, aqui eu tenho 2 mais 3, aí mais 4. Então, eu posso somar esses dois, que dá 5, e adicionar o 4, então aqui vai dar 9. Que é a mesma coisa de eu somar primeiro, manter o 2 aqui, depois somar 3 mais 4, que é, vai dar 7, né? E somar 2 mais 7, que dá 9. Ou seja, o resultado não se altera. Então, se você tem uma fileira de números, não importa a ordem que você escolhe para somar esses números. Ou seja, o resultado não muda. Aí tem essa regrinha, essa propriedade que a gente chama de comutativa, a soma, a adição, ela é comutativa, ou seja, não importa a ordem. O pessoal está chegando aqui. Ou seja, essa propriedade de comutativa significa que se você tem dois números, se você soma 2 mais 6, é a mesma coisa de 6 mais 2. Então o resultado não muda. E que é parecido com o anterior. A diferença do anterior é que a gente tem 3. E aqui eu estou permutando, né? Eu estou trocando a ordem. 2 mais 6 é igual a 6 mais 2. Aí tem o elemento neutro da adição, que é o zero. Ou seja, se você tem qualquer número real e acrescentar o zero, o resultado não muda. Como, por exemplo, 2 mais 0 é igual a 2. A gente chama esse elemento de elemento neutro. Eu estou passando um pouco rápido porque isso aqui é bem intuitivo mesmo. A parte mais interessante sobre operações com números reais é a parte de frações, que requer um pouquinho mais de cuidado. Aí tem a existência do elemento oposto ou simétrico, né? Todo número real, dado um número qualquer, né? Sempre existe o oposto dele. Por exemplo, se você tem 5, o oposto do 5 é o menos 5. E ele satisfaz essa propriedade. Se você pegar o número com o oposto dele e somar, aqui sempre vai dar o elemento neutro da operação. Nesse caso é zero. Aí tem a associativa também em relação à multiplicação. E, novamente, não importa a ordem que você vai multiplicando os números. Se você tem três números, como aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes 4, você pode multiplicar primeiro 2 vezes 3, que dá 6, e depois multiplicar por 4, que vai dar igual a 24. Ou você pode manter o 2, como foi esse caso aqui, ó, mantém o 2 e multiplica 3 vezes 4, que dá 12. Então, no final das contas, também vai dar 24. Não importa como você a ordem que você multiplica os números, não altera o resultado. Tem a propriedade comutativa da multiplicação. Se você multiplica dois números, 2 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 2. Então, aqui dá 12, aqui também dá 12. Ou seja, não importa se você permutar aqui os números, o resultado vai dar o mesmo.
temos também o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Se você multiplicar qualquer número diferente de zero, né, por qualquer número A aqui, que não seja o zero, por... na verdade, inclui o zero também, né? Porque zero vezes 1 dá zero, que é igual a zero. Então, se você multiplicar qualquer número por 1, sempre dá ele mesmo. Aí existe o elemento simétrico ou inverso em relação à multiplicação. Agora aqui sim, esse aqui não pode ser zero. Que é o seguinte, se dado um número, por exemplo, 5, quem é o inverso dele? É 1 sobre 5. Quando você multiplica 5 vezes 1 sobre 5, vai dar 5 sobre 5, dá 1. Então, dado um número A, o inverso de A é 1 sobre A. Sempre que você faz essa multiplicação, dá o elemento neutro da multiplicação, que é 1. E a última propriedade chama de distributiva da multiplicação em relação à adição. Que é o seguinte, se você tem dois números A somado a C e multiplica, melhor, A vezes B mais C, né? É a mesma coisa que você, essa continha, mas você faz A vezes B, aí mais, sinal de mais, A vezes C. A gente usa também isso de forma inconsciente, é tão natural. Como, por exemplo, aqui eu tenho 2 que multiplica 5, 3 mais 5. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Que dá 2 vezes 3 dá 6, e 2 vezes 5 dá 10, e a soma dá 16. Agora sim, a gente vai entrar aqui na parte mais interessante. Eu vou fazer um pouco mais com calma. Vamos começar com o jogo dos sinais. E aparentemente é tranquilo, mas, por exemplo, eu tenho a maioria dos meus alunos, eu dou aula para geólogos, eles têm dificuldade em entender essa questão aqui dos sinais, principalmente quando está somando e subtraindo. Na multiplicação e na divisão é mais fácil, é mais compreensível, até eles entendem melhor. Mas é o seguinte, como é que funciona o jogo de sinais na soma e na subtração? Na soma e na subtração. Então, é o seguinte, se os sinais são iguais, o que é que a gente faz? A gente conserva o sinal e soma os valores. Por exemplo, aqui eu tenho, eu coloquei o mais 5 aqui, mas é desnecessário. Mas eu coloquei o mais 5. Poderia ser só assim, 5 mais 10, dá no mesmo. Mas é o seguinte, aqui a gente tem 5 mais 10. Então aqui os sinais são iguais. Então eu mantenho o sinal e somo esses valores, 5 mais 10, que dá 15. Né? Aqui quando os sinais são iguais, são demais, a gente não coloca mais aqui, ou seja, ficaria assim, 5 mais 10 é igual, sinais iguais, eu mantenho o sinal, que já é o sinal de mais, geralmente a gente omite, então vai ficar 15. Aí na subtração a mesma coisa. Ó, aqui eu tenho menos 5, menos 10. O que é que a gente faz? Mantém o sinal de menos, sinais iguais, mantém o sinal, e eu vou somar os valores, 5 mais 10. Então, 5 mais 10, 15. E como eu mantive o sinal, fica menos 15. Outro exemplo, se eu tenho menos 2, menos 8. Então, aqui, os dois sinais são iguais. Oi? Quando foi? Para todo mundo? Tá bom, né? Pois deve ser, você sai e volta para ver se dá, se atualiza. Pode ser que seja. Então aqui, ó,
Se eu tenho um menos 2 e menos 8, então mantenho o sinal de menos e vou somar o 2 com o 8. Então, 2 mais 8, 10. Então, dá menos 10. Tranquilo, né? Então, repetindo, que se os sinais são iguais, você conserva o sinal e soma os valores. Agora, quando os sinais diferentes, o que que a gente vai fazer? A gente vai conservar o sinal do maior valor e subtrair, né, o menor do maior. Ou seja, aqui eu tenho ó, menos 5 mais 10. Então, ó, o maior aqui é o 10. Então, eu vou manter o sinal que acompanha o 10. Eu vou só permitir aqui a entrada. Permitir. Então, ó, eu tenho aqui menos 5 mais 10. O que que a gente faz? Mantém o sinal do maior, que nesse caso aqui é 10, do maior número, e subtrai o menor do maior, ou seja, seria 10 menos 5. Então, 10 menos 5 dá 5, e com o sinal positivo, ok? No segundo caso, a gente tem 5 menos 10. Então, ó, o sinal que acompanha o maior, que é o 10, é o menos. Eu vou manter esse sinal aqui e vou fazer a mesma continha, 10 menos 5. Então, 10 menos 5 é 5. Mais um exemplo, se fosse 100 mais 101. Aqui o 101 é o maior, então o sinal que está acompanhando 101 é o mais, então aqui vai ficar mais. E 101 menos 100 dá 1. Aí quando é o mais, a gente não coloca o mais, só coloca o número mesmo. Tranquilo, pessoal? Não. Então, ó, agora na multiplicação, como é que funciona o jogo dos sinais? A gente tem essa tabelinha. Na multiplicação e na divisão. Aqui tem, se eu tenho dois sinais iguais, sempre vai dar mais, né? Vamos lá, o mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com mais dá menos. E menos com menos aqui é mais. Tem um erro aqui, que era mais. Vou colocar de preto. Então aqui, por exemplo, se eu tenho 2 vezes... Aqui tem mais 2 vezes mais 3 é mais 6. Que no caso a gente não coloca esse sinal, coloca só 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Aqui tem, no segundo exemplo, tem mais 2 vezes menos 3, que é a mesma coisa de 2 vezes menos 3. Então, o mais com menos dá menos, e o resultado é 2 vezes 3, 6. Então, dá menos 6. E aqui tem menos 2 vezes mais 3. Então, menos com mais dá menos, 2 vezes 3, 6. E aqui eu tenho menos 2 vezes menos 3. Então, menos com menos dá mais, 2 vezes 3, 6. Poderia ser na divisão, por exemplo, poderia ser 5 sobre menos, menos 1. Isso aqui a mesma, é como se tivesse mais aqui, então mais com menos dá menos, fica 5 dividido por 1, 5. Poderia ser o contrário, menos 2 sobre, sei lá, colocar aqui menos 4 sobre 2. Então aqui é como se tivesse mais, menos com mais dá menos, 4 dividido por 2, 2. E pode aparecer, por exemplo,
expressões que envolvem, vou colocar um exemplo mais interessante. Ó, se fosse uma coisa assim, 4 menos 6, vou colocar aqui ó, um parênteses, é menos 2 mais 3 vezes menos 9 sobre 3 mais 10 por 2. Quando a gente tem esse tipo de expressões, aqui são expressões envolvendo números, né? A gente começa resolvendo o que está dentro dos parênteses. Então aqui a gente podia manter o 4, que está fora, aí esse menos, aí abre o parênteses, aí faz essa conta que é aqui dentro. 6 menos 2 vai dar 4, aí mais esse mais aqui, 3 que multiplica, aí tem um parênteses. Aqui, 9 dividido por 3 dá menos 3, mais 10 dividido por 2 dá 5. Aí, novamente, enquanto aqui a gente já pode resolver. Aqui tem um menos. Ó. É, isso vai dar. Esse 4, ó, quando tem um sinal sozinho, é como se tivesse um aqui, acompanhando o sinal. Então, aqui é 4, é menos, você pode colocar aqui, 1 vezes 4, 4. Então, é 4 menos 4. Aí, mais 3. Aqui dentro do último parênteses tem menos 3 mais 5. Então, menos 3 mais 5 dá. Lembra? A gente mantém o sinal e subtrai o maior do menor. Então, é 5 menos 3, 2. Aqui dá 2. Finalmente, a gente tem... Aqui a preferência seria a multiplicação, mas da forma que está aqui não faz mais diferença. Aqui seria 4 menos 4 dá 0, mais 3 vezes 2, 6. 6. Então, o resultado seria igual a 6, essa expressão. Só que tem que ter um cuidadozinho quando a gente vai trabalhar com essas expressões, porque tem a preferência aqui na ordem de fazer as operações. Agora sim, vamos entrar no conteúdo que geralmente as pessoas têm mais dificuldade, que é saber somar, né, operar com frações. Então, quando a gente tem, digamos aqui, eu tenho duas frações. A gente tem uma fração A sobre B e outra fração C sobre D. E eu quero somar essas duas, né? A regrinha aqui para duas é simples, é básica. Você vai simplesmente fazer o produto dos números que estão nos denominadores, ou seja, B vezes D. Em seguida, o que a gente vai fazer? Ó? Pega esse produto, aí divide. Ó, B vezes D dividido por B. Aqui deu, o resultado dá B vezes D dividido por B, sobrou D. A gente vai pegar esse D e multiplicar por A. Aí vai ficar A vezes D. Aí mais BD dividido por D, sobrou B. E a gente pega esse B e multiplica pelo C. Então vai ficar mais BC. Então aqui a gente tem um exemplo. 2, escrever para cá. Aqui a gente tem 2, 1 meio mais 2 quintos. Então o que a gente faz? Multiplica 2 vezes 5 e coloca embaixo no denominador da fração resultante. Então, 2 vezes 5 aqui embaixo. Eu vou fazer aqui, ó, 1 meio mais 2 quintos é igual. A gente vai fazer uma fração, montar uma fração da seguinte forma.
No denominador vai ficar o produto dos denominadores, 2 vezes 5, que é 10. Então, já vou colocar aqui, ó, 10. Em seguida, a gente vai fazer, ó, 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui vai dar 5. 10 dividido por 2, 5. E 5 vezes 1, vou colocar aqui, ó, 5 vezes 1. Aí, mais 10 dividido por 5 vai dar 2. Aí, 2 vezes 2. 2 vezes 2. Final das contas, aqui vai dar embaixo 10. Em cima, 5 vezes 1 dá 5, mais 2 vezes 2, 4. Final das contas, vai dar uma fração 9 sobre 10. Ok? Na diferença é a mesma coisa, que também tem um errinho que eu esqueci de trocar o sinal, que é menos. Na diferença é semelhante. O que vai mudar é só o sinal de menos. Então, nesse exemplo aqui, é meio menos 2 quintos. O que a gente faz é a fração. No denominador vai aparecer o produto, 5 vezes 2 vezes 5, que dá 10. Então, eu vou colocar o 10 aqui. Aí faz o mesmo joguinho. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Aí agora aqui tem o sinal de menos, menos. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. 4. E no final das contas vai dar 5 menos 4 dá 1 sobre 10. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo diferente que a gente usa outro método mais eficaz quando aparece mais de duas frações. Quando eu estou somando duas, a gente pode usar esse método aqui que é mais rápido. Mas quando aparece mais de duas, a gente usa outro método que é chamado método MDC, ou melhor, do MMC. Então, na soma e na subtração, a gente faz esse procedimento. Na multiplicação, se a gente tem duas frações e quer obter o resultado dessa multiplicação, é o mais simples que tem. Você simplesmente vai multiplicar os numeradores, né, que são os de cima, são os chamados de numerador. Então, numeradores, A vezes C, e dividir pelo produto dos denominadores, B vezes D. Então, o produto é o mais simples. Por exemplo, aqui eu tenho 1 meio sobre 2 quintos. Então, o resultado desse produto é 1 vezes 2, 1 vezes 2, dividido por 2 vezes 5. Então, em cima vai dar 2 e embaixo dá 10. Se fosse 5 sobre 4 vezes 3 sobre 7. Então, o produto seria a fração em cima, 5 vezes 3, embaixo 4 vezes 7. 5 vezes 3, que dá 15, e embaixo 4 vezes 7, que dá 28. Então, multiplicar frações é muito simples. É numerador com numerador, denominador com denominador. E a divisão de fração, você transforma ela numa multiplicação. Então, se eu tenho aqui A sobre B, a fração A sobre B, e eu quero dividir por C sobre D. O que a gente faz? A gente mantém a primeira como está, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é quem estava embaixo vem aqui para cima e quem estava aqui em cima vem para baixo. E como a gente já sabe multiplicar, é só multiplicar A vezes D.
e B vezes C. Então, a divisão você transforma ela numa multiplicação. Aqui a gente tem o exemplo 1 sobre 2 dividido por 2 quintos. Então, vai ser igual. Aqui eu tenho 1 sobre 2. Eu quero dividir por 2 quintos. Então, vai ser, mantenho a primeira como está e multiplico pelo inverso da segunda. Então, quem está embaixo, vem aqui para cima. E quem estava aqui em cima, vem para baixo. Então, no final das contas, vai ficar 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. É bem tranquilo. Ok, gente? Alguma pergunta? Se não, vamos, vamos passar para um exemplo assim, geralmente a gente, quando está somando fração, a gente não usa não fica, não decora essa fórmula aqui, por exemplo. A gente tem um procedimento para encontrar o denominador, que é o procedimento do mini múltiplo comum, também conhecido como MMC. E o que é o mini múltiplo comum? Por exemplo, se eu tenho aqui os números 4 e 6, e eu quero encontrar o mini múltiplo comum deles dois. Então, o que é o múltiplo? O múltiplo é você pegar o número e sair multiplicando pelos números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, né? Então, ao multiplicar o número por toda essa fila, você vai encontrando os múltiplos. Por exemplo, 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4, 16. E essa fila continua. Se eu pegar o 6 e fazer a mesma coisa, 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 4, 24. Então, e os múltiplos de 6 continuam. Aí agora aqui eu venho e olho quem é o menor valor que apareceu nas duas filas. Então, o menor valor que apareceu na primeira, tanto na primeira como na segunda, foi o 12. É o menor comum, por isso que se chama mini múltiplo comum. Mini múltiplo comum. Então, ó, o MMC é entre 4 e 6 é 12. Então, aqui é só para vocês entenderem o que significa o MMC. Porque uma forma de calcular o MMC é fazer um dispositivo que certamente vocês conhecem do ensino médio. É o seguinte, a gente poderia ter feito assim, ó, 4 e 12, aí barrinha. E a gente vai começar dividindo esses dois números pelo menor número que divide algum deles. Por exemplo, aqui o 2. O 2 é o menor número depois de 1, né? O 2 dividido por o 4 por 2 dá 2. Coloco o resultado aqui. 12 por 2 dá 6. Aí continua a divisão. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Eu vou dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Agora não dá mais para dividir por 2. Quem é o próximo número? É 3. Então, o 1 eu vou simplesmente manter, baixar. E o 3 dividido por 3 dá 1. Então, e o MMC de 12, de 4 e 12, é simplesmente você multiplicar esses números. Então, aqui vem
2 vezes 2 dá 4, vezes 3, que dá 12. Então, o MMC é de 4 e 12, ou melhor, eu estou falando errado, ó. Eu estava calculando de 4 e 12. Na verdade é o 4 e 6. 4 e 6. Então dá por 2, que dá 2. E aqui dá 3. Por 2, que dá 1. E o 3 não dá por 2, eu vou baixar. E por último a gente tem, só dá por 3. Então eu baixo 1 e 3 por 3 dá 1. E o resultado, né, o MMC é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse é o dispositivo padrão para a gente descobrir o MMC de dois ou mais números. Ok, então quando a gente encontra o MMC, por exemplo, eu quero somar essa fração, aí a gente já encontrou o MMC, então eu quero somar 4 mais 5 sobre 6. Então eu vou formar uma nova fração, na qual o denominador é o MMC. Então, aqui vai ficar 12. E o procedimento é igual o que a gente já fez, né? Lá nos exemplos anteriores. Agora a gente vai pegar o 12 e dividir por 4. 12 por 4 dá 3. Então, dá 3. E 3 vezes 1, aqui, 3 vezes 1. Mais 12 por 6 dá 2. E 2 vezes 5. 2 vezes 5. Então, o resultado vai dar 3 mais 10 dividido por 12. 3 mais 10 dá 13 e dividido por 12. Ok? Então, como eu falei, né? Aqui, essa tabelinha aqui é o que eu acabei de comentar. De como achar o MMC de 4 e 6. Só que eu tenho outra questão, que é o seguinte, a gente quer efetuar essa soma. Menos 10 sobre 7. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai começar calculando o MMC de 4, 5 e 7. Então, 4, 5 e 7. E a gente começa dividindo por quem? Pelo menor número, é diferente de 1, claro, que divide algum desses três. Então, nesse caso é o 2. O 2 divide o 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2. O 5, o 2 não divide o 5, então eu vou baixar o 5. O 7 não divide o 2 não divide o 7, então eu baixo o 7. Aí 2 dividido por 2 dá 1. E baixo o 5 e o 7. Aí agora, o próximo número que divide algum desses dois é o 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. E 7 não dá para dividir por 5. Então, eu vou baixar o 7. E o próximo que dá para dividir é o 7 mesmo. Então, 7 por 7, 1. Então, quando fica aqui fica tudo igual a 1, o que a gente faz? Multiplica esses valores. Então, 2 que multiplica 2 dá 4, que multiplica 5 dá 20, que multiplica 7 dá 140. Então, o MMC de 4, 5 e 7 é 140.
Agora eu venho aqui, ó, colocar o 140 aqui no denominador da fração e vou fazer aquele mesmo procedimento. 140 dividido por 4 e vai dar 140 por 4 dá 35, né? 35 vezes 1, 35. Aí mais 140 por 5 dá quanto? Dá 140 por 5. Eu tirar aqui 4 vezes 7 dá 28. 28 vezes 2 dá 56. Aí menos 140 que eu fiz por 5, 140 por 7 dá 20 e 20 vezes 10, 200. Então, 200. Final das contas, vou apagar aqui. A gente tem a seguinte fração: 140 embaixo, 35 mais 56, vai dar o que? 35 mais 56 dá 11 aqui, vai 1. 5 com 3, 8, então dá 91. Deu 91 menos 200. Então aqui vai dar menos 109. Em cima 109, embaixo 140. Então esse procedimento aqui, ele resolve qualquer soma de fração. Não importa se é 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10. Sempre dá para resolver usando esse procedimento do MMC. Tranquilo, gente? Querem que eu faça mais algum exemplo? E tá tranquilo, vamos seguir em frente. Então, a próxima operação com números reais é a potenciação. O que é potenciação? É você pegar um número e elevar a um expoente. Então, aqui a gente chama esse número aqui, por exemplo, a elevado a n significa o quê? Significa que eu estou pegando o a e multiplicando por ele mesmo n vezes. Então, a vezes a vezes a vezes a. N vezes. O a gente chama de base e o n, que está aqui em cima, a gente chama de expoente. Então, aqui eu tenho uma potência a, aqui eu tenho uma potência de base a e expoente n. E quando a for 1, ou melhor, quando n for 1, ou seja, a elevado a 1 é o próprio a. E quando o n for 0, o a elevado a 0 é 1. Certo? Essa é a definição. A elevado a 0 sempre vai ser 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é sempre 1. Então, aqui a gente tem uns exemplos. Ó. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu vou repetir o 5 nessa multiplicação. Melhor, eu vou repetir o 2 nessa multiplicação 5 vezes. Que é a mesma coisa que 32. O 1 elevado a qualquer número também vai ser ele mesmo, né? 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1.
O 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. E aqui a gente tem uma potência fracionária, né? 3 sobre 4 elevado a 3. A mesma coisa de 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4. Aqui tinha mais um. 3 sobre... Tá errado. Aqui era para ser 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4. Que vai dar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Sobre 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. Então é bem tranquilo também a potência. Bem, tem algumas propriedades das potências que nos ajudam a fazer as manipulações. Sem precisar eu estar repetindo, por exemplo, 5, eu quero multiplicar 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 10. Aí eu não preciso fazer, né, essa propriedade aqui, a primeira, que diz o seguinte: se eu tenho uma potência a elevado a n e outra potência a elevado a n e quero multiplicar, então simplesmente eu vou manter a base e somar os expoentes, né? Como eu comentando, se eu tenho essa regra é interessante porque se eu tenho uma potência 2 elevado a 5 e 2 elevado a 10, eu não preciso fazer 2 vezes 2 vezes 2 5 vezes e depois 2 vezes 2 vezes 2 10 vezes para poder descobrir o resultado. Não, eu simplesmente uso essa propriedade para ganhar tempo. Aqui vai ser, eu mantenho a base e somo os expoentes, 5 mais 10. Então, eu vou ganhar uma potência de base 2 e o expoente é 5 mais 10, 15, que é um número gigante. Então, é isso que essa propriedade aqui está falando. É que, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Então, usando a propriedade, eu vou manter a base, daqui é igual, manter uma base, que é 2, e somos expoentes. Então, o resultado é 2 elevado a 5. Então, a finalidade dessa propriedade é ganhar tempo, é simplificar as coisas. E na divisão, a propriedade anterior era para multiplicação. E na divisão, se eu tenho duas potências, né? A elevado a m e dividido por a elevado a n. O resultado disso vai ser a elevado a m menos n, ou seja, o de cima menos de baixo. Então a gente diz que conserva-se a base e multiplica, subtrai, né? Subtrai os expoentes. Tá errado. Então, por exemplo, eu tenho 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2. Então, isso daqui eu mantenho o 7 e subtraio 5 menos 2. Então, vai dar 7, 5 menos 2, 3. Ou seja, essa divisão aqui é igual à potência 7 elevado a 3. Lembrando que essa regrinha também vale se os números são negativos. Por exemplo, se fosse assim, 7 elevado a menos 5 sobre 7 elevado a menos 2, vamos colocar 2. 2 vale a mesma coisa. Você mantém a base e subtrai os expoentes. Só que aqui vai ficar menos 5, que é o de cima, menos 2. Então, o resultado disso é 7 elevado a menos 7. Aqui na multiplicação também. Se eu tenho 7, melhor, 2 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3 é 2, 5 mais 3. E fica 2, 5, menos 5 mais 3 dá menos, aí 5 menos 3, 2.
a menos 2. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta, comentário? É, então é o seguinte, se a gente tem essa regra aqui é chamada de potência da potência. Se a gente tem uma potência a elevada a n e pega essa potência e eleva a um expoente n, é a mesma coisa de eu manter um a e multiplicar os expoentes. Então aqui é a potência da potência. Por exemplo, eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 5, mantenho uma base e multiplico os expoentes. Então, que é o mesmo que 3 elevado a 10. Se fosse 3 elevado a 100 elevado a 3, aqui vai dar uma potência que é mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, 3 é 100 vezes 3, que é 3 elevado a 300. É um número tão gigante que nem um computador é capaz de computar um número desse tamanho. E a gente tem aqui a multiplicação de potências de mesmo expoente. Essa regra só vale quando o expoente aqui é, é igual para todos. Ou seja, não vale se fosse assim, a elevado a n vezes b elevado a n. Então, ó, se eu tenho o produto de dois números elevado a um expoente, é a mesma coisa de eu fazer primeiro o produto, a potência do primeiro, ou seja, é a elevado a n, vezes a potência do segundo. Geralmente a gente usa o contrário. Geralmente tem assim, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6. A 6 não, a 5 também. Observe que aqui não, isso aqui não é igual eu manter uma base e somar os expoentes, não. Aqui é o mesmo que eu multiplicar 2 vezes 3 e elevar ao expoente. Seria 6 elevado a 5. E a gente tem a outra propriedade, que é a divisão de potências, e mesmo expoente, que é parecido com a anterior, só que troca a multiplicação pela divisão. Então, se eu tenho A sobre B elevado a um M, é a mesma coisa de A elevado ao M dividido por o B elevado ao M. Novamente, a gente tem um exemplo. Geralmente, a gente usa essa regra assim. Por exemplo, se eu tenho 9 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2, eu posso juntar isso numa mesma potência. E ficaria a potência 9 sobre 5 elevado a 2. E aqui a gente chegou, né, na potência com expoente negativo. Quando a gente tem um número, sei lá, eu estou colocando só 2, vou colocar 3. 3 elevado a menos 7. Né? Como é que a gente calcula esse número? A gente transforma é, essa potência em uma fração que o numerador é 1 e o denominador é o 3, e eu troco o sinal aqui do 7. 3 elevado a 7. Certo? É isso que está falando aqui. Eu tenho a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, com n positivo agora.
Por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado a menos 3. É a mesma coisa que 1 sobre 2, aqui está errado, 2 elevado a 3. Que é a mesma coisa de, aqui seria 8. E aqui eu tenho outro exemplo que eu tenho uma base aqui negativa. Então, vai ficar como? Fica menos 2. Vamos lá, deixa eu calcular aqui. Eu tenho menos 2 elevado a menos 3. Isso é o mesmo que, primeiro, aplicando essa regra, 1 sobre o menos 2 elevado ao 3 positivo. Que ainda vai ser igual a... Aqui é a mesma coisa que menos 2 que multiplica... Esse resultado vai dar menos 8. E eu vou já falar por quê. Aqui dá menos 8. Ou seja, dá menos, aí 2 elevado a 3, que é 8. Então vai dar menos 8. E eu posso colocar esse menos aqui antes da fração. Fica 1, menos 1 oitavo. Então é o seguinte. Quando a gente está falando de potência, né? Se a gente tem o seguinte, se eu tenho um número a elevado a n, ou melhor, menos a elevado a um expoente. Esse resultado, ele vai ser sempre ele vai ser positivo se o n for par, ou seja, vai ser o a elevado a n se o n é par, e vai ser menos a elevado a n se o n é ímpar. Por isso que aqui, ó, deu menos 2 elevado a 3. Por quê? Porque o 3 é ímpar. Tem que levar em consideração na hora de fazer as continhas, tem que levar em consideração essa propriedade. Sempre que o expoente for par, a base for negativa, então o resultado é positivo. E sempre que o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Então aqui a gente tem um exemplo. Beleza, falando de base fracionária e expoente negativo, que é a sétima propriedade, que é o seguinte. Se eu tenho uma fração aqui, A sobre B elevado a um expoente negativo, então eu posso transformar isso numa fração com expoente positivo. Fazendo o quê? Eu vou inverter a base, ou seja, que eu tenho A sobre B, vai virar B sobre A. E eu vou mudar o sinal do expoente. Então aqui era negativo, vai ficar B sobre A, expoente positivo. Essa é uma propriedade também que às vezes é útil. Como por exemplo, aqui eu tenho 1 meio elevado a menos 3. Como que a gente resolve isso daqui? Dá o quê? A gente vai transformar essa potência fracionária de expoente negativo em uma potência fracionária com expoente positivo. Que vai ser, eu inverto a base, ou seja, quem estava aqui embaixo vem para cima, quem estava em cima vem para baixo. E troco o sinal do expoente. Então vai ficar 2 dividido por 1 elevado a 3, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3, que é 8. Essa não teve graça, deixa eu colocar, fosse 3 sobre 8 elevado a menos 4. Então, como que ficaria? Primeiro, eu vou inverter a base, ou seja, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. E trocar o expoente. O sinal do expoente, aqui era menos 4, vai ficar 4. E daqui a gente deixa assim mesmo, porque aqui não dá para simplificar. A não ser que você queira calcular quanto é 8 elevado a 4, que vai dar um número bem grande.
Então, sobre potência, era basicamente isso. Com essas regrinhas dá para a gente resolver todos aqueles exercícios, né, que tem na lista sobre potência. Aí tem o procedimento inverso da potência, né, que é a radiciação. Se vocês observarem, é o seguinte, né, quando a gente tem, falando de operações, né, a gente tem a soma e o processo inverso da soma é a subtração. Aí você tem a multiplicação, vou colocar assim vezes, multiplicação, e o processo inverso da multiplicação é a divisão. Aí a gente tem a potenciação, que é o que a gente acabou de ver, né? E o processo inverso da potenciação é a radiciação, que é extrair raiz. Então vamos lá. Então, dado um número real positivo, esse número A, um número real e um número natural positivo n, aí define-se raiz enésima de A por. Então, raiz enésima vai ser, é parecido com a raiz quadrada, né? Só que aqui a gente coloca um n. É a raiz enésima. E no caso, quando o n for 2, aí vira a raiz quadrada. Então, a raiz enésima vai ser igual a um número b, né? Aqui essa setinha dupla, ou seja, essa setinha de mão dupla aqui se chama se e somente se. Se e somente se. Quando eu pegar esse b e elevar ao n, tem que dar o a. É assim que se define a raiz enésima. Ou seja, raiz enésima de A é igual a B, se somente se quando eu pego esse B e elevo ao número n, tem que dar o A. Tem que dar o que está dentro da raiz. E esse B é um número real maior ou igual que zero. Então, por que a gente fala que isso daqui, o número B tem que ser maior ou igual que zero? Porque a raiz de um número, a raiz enésima de um número, por exemplo, raiz quadrada, né, de um número, ela é única. A raiz quadrada de 4 é 2. E não mais ou menos 2. Apesar de que, se você pegar menos 2 e elevar ao quadrado, também dá 4. Certo? Só que a gente não quer isso. Então, quando a gente define raiz enésima, a gente tem esse cuidado de falar que esse número aqui é positivo. Ou seja, eu vou escolher o positivo desses dois. Porque calcular a raiz quadrada de um número é diferente, por exemplo, de se eu tiver x ao quadrado igual a 4. Aí, isso daqui sim é igual, aí eu tenho que colocar o mais ou menos, ou seja, é diferente de resolver uma equação. Mais ou menos 4, que seria mais ou menos 2. Aqui eu estou resolvendo uma equação de segundo grau. Então, aqui tem duas possibilidades de soluções. Já a raiz quadrada, eu estou extraindo a raiz quadrada de um número que é um número positivo. É um número positivo. Ok. Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. A raiz quadrada de 4. Nesse caso aqui, ó, na raiz quadrada, ou seja, quando o n é 2, fica a raiz, aqui seria 2 e a, né? Só que a raiz quadrada ela é a mais conhecida, a gente omite esse 2, é só a raiz, coloca só o número aqui. Mas fica subentendido que aqui tem um 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque quando eu pego 2 e elevo ao 2 que está aqui, né? 2 elevado a 2 dá 4. A raiz cúbica de 8 também é 2. Por quê? Porque quando eu elevo esse número 2 ao elevado a 3, né? Dá 8. A raiz é 1, né? 1 de 5 tem a raiz 1 também. A raiz 1 quando n for 1. A raiz 1 aqui de 5 é 5.
pois se eu elevar 5 elevado a 1, dá o próprio 5. Essa é a regra. Esse número elevado a esse número tem que dar o de dentro. A raiz quinta de zero é igual a zero, pois 0 elevado a 5 dá zero. Quando esse expoente, né? O expoente é o número que aparece, o n aqui da raiz, que aparece na raiz. Quando ele for ímpar, quando for um número ímpar, dá para definir raiz de números negativos, né? Só quando o n for ímpar. Se o n for par, não se extrai raiz de números negativos. A raiz enésima de um número negativo só existe se o n for ímpar. Então, quando isso acontece, ó, a gente pode definir raiz enésima de menos a vai ser igual a b, principalmente se o b elevado a esse n for igual a menos a. E aqui tem a observação, né, que ela só vale quando o n for ímpar. Por exemplo, se quem é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Por quê? Porque quando eu pego menos 2, esse número, e elevo a 3, dá o menos 8. Lembra? Porque eu falei agora há pouco que quando você tem uma potência negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo, ou seja, vai ser menos 2 elevado a 3. Aí vai ser menos 2 elevado a 3 é 8. Por isso que aqui dá menos 8. E aqui menos 1 elevado a 5 dá menos 1, pois menos 1 elevado a 5 é menos 1. Então, tem as propriedades dos radicais, né? Propriedade da radiciação. E a primeira é o produto de radicais. Então, se eu tenho um radical aqui, e aqui dentro eu tenho o produto de dois números, então eu posso extrair a raiz assim. Vai ser a raiz da primeira, raiz enésima do primeiro número, vezes raiz enésima do segundo número. No caso que o n for 2, a gente tem essa regrinha. A gente omite o 2 aqui. Vai ficar raiz quadrada de A vezes B é igual a raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Por que essa regrinha é interessante? Ó? Veja bem, em alguns casos, a gente pode simplificar as coisas. Ó, se eu quero simplificar a raiz de 12. Bem, a raiz de 12 não é exata. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso escrever o 12, raiz quadrada de 12, como sendo 4 vezes 3. Por quê? Porque 4 vezes 3 é 12. E agora eu posso usar essa propriedade para simplificar a raiz. Vai ficar igual a raiz de 4 vezes a raiz de 3. Raiz de 4 é 2 e vai sobrar só a raiz de 3. Então dá para simplificar essa raiz. Okay? Por exemplo, se eu tivesse querendo simplificar uma fração que aparece o raiz de 12, assim, se eu quisesse, digamos que eu estou com essa fração, raiz de 32 dividido por raiz de 12. Dá para simplificar? Dá. Porque o 32, eu posso escrever o 32 como o quê? 16, né? 16 vezes 2. E embaixo, 12 a gente já viu que pode ser escrito como 4 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 16 vai ficar raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2. E embaixo fica a raiz de 4 vezes raiz de 3. A raiz quadrada de 16 é 4 vezes raiz de 2. E a raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz de 3.
E aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 2 em cima sobre raiz de 3. Então, utilizando essa propriedade aqui, eu consegui simplificar essa expressão. Tranquilo, gente? Tá terminando aqui. É, pronto, aqui tem um exemplo, como eu já tinha comentado, né? Que era o 12. Vale também para qualquer n, né? Essa propriedade. Então, aqui se fosse raiz cúbica de 3 vezes 4 é a mesma coisa, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4. Se eu tivesse raiz cúbica de 16, aqui não é exata, mas a gente pode simplificar assim, ó. Raiz cúbica de 16, 16 é a mesma coisa que 8 vezes 2. 8 vezes 2. Aí vai ficar raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2. A raiz cúbica de 8 é 3 vezes raiz cúbica de 2. Aí aqui não dá para fazer mais nada. A gente tem também a regrinha do quociente, né? A raiz enésima de A sobre B é a mesma coisa de raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. E eu sempre enfatizo que, no caso que o N é 2, a gente omite esse 2 aqui. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Raiz quadrada de 7 sobre 5 é a mesma coisa raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 5. Aí a gente tem também a propriedade que é a potência de radicais. Então, se você tem um radical aqui, opa, a elevado a n, você pode também levar isso aqui a uma potência. Ou seja, esse radical aqui pode ser uma base. E como é que isso resulta em quê? Resulta em você vai manter o n aqui e o a vai ficar elevado ao que está fora, que é o n. Então você transforma uma potência em um radical. E quando for 2 aqui, né? Quando for raiz quadrada, então a gente omite o 2 e vai ficar só o a elevado a n. A gente tem um exemplo, eu quero raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ora, vai ser raiz quadrada, aí o 2 vai ficar elevado a 2. Aí raiz quadrada, 2 elevado a 2 é 4. E no final das contas que vai dar 2. Ou seja, isso sempre acontece. Ó. Por exemplo, se fosse para um número qualquer, se eu tenho assim, n aqui, a elevado, eu tenho assim, n aqui, a, e tudo isso aqui é elevado à potência. Se o número que está aqui fora foi o próprio n, então o resultado disso dá o próprio a. Sempre vai. Isso vale para qualquer a e n, qualquer a e n. Como foi nesse caso aqui, né? A gente tem a raiz quadrada elevado ao quadrado. Então, dá o próprio a. Foi? Sim, correto, correto.
Boa observação. Foi o seguinte, que ele falou foi o seguinte, aqui eu tenho 4 e aqui tudo é elevado a 6, né? Aí, aplicando a regra, a gente transforma isso num radical, numa raiz. Deixa eu apagar aqui. Uma raiz assim, aqui fica... Mantém o 3 e fica 4 elevado a 6. Aí aqui eu posso sim simplificar. Aqui, ó, eu posso dividir esse 3. Você falou por 3, né? E aqui, isso. E aqui por 3, ó. O que que acontece? Vai ficar aqui, ó. Aqui fica raiz 1, né? 3 dividido por 3, 1. E aqui vai ficar 4 elevado 6 por 3 ao quadrado. Só que a gente viu que raiz 1 é a mesma coisa do número que está aqui dentro. Vai ficar 4 ao quadrado, né? Quando aqui é 1, sempre vale, ó. A raiz de 1, se aqui for 1, o que tiver aqui dentro vai ser a raiz, entendeu? Porque a gente viu que por definição, isso daqui é igual a um número b se somente se o b elevado a 1 dá o a. Então, o único número que é elevado a 1 dá o a é o próprio a, entendeu? Assim é, é. Eu vou já, deixa eu ver se tem um slide aqui para baixo. Ah, não. Oi. O 8 fica igual a 2. Ah, sim, sim. Eu vou já comentar. Deixa eu ver se eu passei uma. Deixa eu ver aqui atrás. É o seguinte, ó, duas perguntas que está relacionada à pergunta anterior, que se vale simplificar em qualquer caso. Ah, tá aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Tá vendo isso daqui? O que é que essa expressão está dizendo é o seguinte, que eu posso, se eu tiver um radical, uma raiz elevar, e aqui tem uma potência, uma raiz enésima, ó, potência de um expoente racional. É, isso aqui eu posso transformar em uma potência fracionária, que é o seguinte, eu vou manter o A e vou pegar, ó, quem está aqui dentro vai para cima e quem está aqui embaixo, aqui fora vem para baixo. Que os alunos costumam falar, eu já me esqueci, mas tinha uma musiquinha que eles cantavam lá. Mas quem tá no sol vai pra alguma coisa assim. Mas enfim, quem tá aqui, o M vai para no numerador da fração e o N vem para o denominador. Então, né? É, vai pro sol. Ah, é verdade. Esse vem para estava na sombra, foi pro sol e aqui estava no sol, foi para ação. É isso mesmo. Eu vi isso aqui na região, nunca tinha visto falar nisso. Mas vale. Sim, aí beleza. Agora deixa eu voltar. Ó. Por que o 8? O que foi aplicado aqui, ó, na verdade, nesse exemplo, primeiro a gente tem um 8 elevado a um terço, né? Usando essa propriedade, ó, eu transformo ele no raiz, ó, quem estava embaixo foi aqui, ó, quem estava
Esse aqui veio para o sol agora. E aqui, ó, veio para a sombra, né? Ou seja, ficou a raiz cúbica de 8 elevado a 1. Só que a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. Entendeu? Então, é porque esse exemplo ele está no lugar errado, né? Era para ele estar aqui abaixo dessa. É porque eu digito no LaTeX, eu acho que ele pulou de lugar. E, e por que quem. Ah, a outra pergunta foi em relação se eu poderia simplificar. Sim, sim. Sim, é consistente. Pela essa expressão, ó, ó, vamos pensar num exemplo qualquer. Ó. Digamos que quando é que eu consigo simplificar? Olhando para o exemplo, eu só consigo simplificar quando existe um divisor comum aqui, né? Não é isso? Eu só consigo se tiver algum número que divida o 3 e o 6. Sim. Entendi. Entendi. É porque é consistente justamente, ó, pronto. Ó, se tá vendo essa expressão aqui, né? Ó, essa expressão é igual a essa. Agora imagine, ó, se eu simplificar aqui, ó, por n, né? Se aqui só vai aparecer a raiz única, se eu dividir aqui por n, né? E eu dividir esse m aqui também por n. Foi isso, por isso que apareceu a raiz única lá, né? É, mas por que isso vale? É porque, ó, dividindo aqui a mesma coisa de eu pegar aqui, ó, esse, colocar aqui embaixo. Isso é a mesma coisa que é, aqui vai sobrar um, né? Quando eu fizer essa simplificação. E aqui vai ficar a elevado a m dividido por n, não é verdade? Eu estou dividindo todo mundo por n, os dois expoentes por n. Ok. Aí, deixa eu ver. Beleza, isso daqui é a mesma coisa que voltando. Foi? Sim. E sol, né? Então sempre vale. É, sempre vale. Sempre que você, se você quiser, né, simplificar a ideia para simplificar, não altera o resultado. Então, aí tem esses dois exemplos aqui. Aqui ó, tem 2 elevado a 3 sobre 5. Aí 5 vem para cima e o 3 entra para a sombra. Que é a mesma coisa de raiz. Aí aqui eu estou falando que 2 elevado a 3 é 8, né? Raiz quinta de 8. Aí aqui não tem raiz exata. Aqui tem essa expressão que é, vamos lá, eu tenho meio elevado
a uma fração aqui. Bem, como é que a gente resolve essa parada? Primeiro, deixa eu apagar isso daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a regrinha, que é o seguinte, vai ficar raiz, vou montar uma raiz. Aqui dentro a gente coloca a base, né? Que é meio, elevado a quem? Bem, o 4 vem para cima e o 3 aqui para dentro. É isso? Aí vai ficar a raiz quarta. Aqui, usando as propriedades da potência, fica 1 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. E continuando, aqui 4, 1 elevado a 3 é 1 mesmo, 2 elevado a 3 é 8. E aqui não dá mais para simplificar. Então lá na lista tem esse tipo de questõezinha, só para vocês aplicar o conceito, né? Essas regrinhas e simplificar as contas. Mas isso não, é bem tranquilo. Aí por fim tem essa aqui que é expoente negativo, que é menos 1 terço elevado a menos 2 terços. O que é que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode aplicar esse procedimento que tá. Eu vou fazer de outro jeito e para a gente ver que dá o mesmo resultado. A matemática é assim, se você não ferir nenhuma regra, o resultado, não importa qual o caminho que você pega, o resultado é o mesmo. Que é o seguinte, ó. Aqui eu vou utilizar primeiro aquela regra da potência do número negativo, que é o seguinte, a gente mantém a base. Na verdade é o seguinte, a gente inverte a base, né? Inverte a base. Fica assim, né? Fica sobre 1 sobre esse número aqui, que é a base, elevado a esse número, ao expoente, só que agora positivo. Ok. Aí o próximo passo que a gente pode fazer é, pode colocar na raiz. Fica 1 sobre a raiz cúbica de... Isso aqui é o quadrado, né? Beleza. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa de 1. Aí essa raiz cúbica. Esse terço é 1 sobre 9, né? 3 ao quadrado. 1 raiz cúbica. 1 sobre 9. Aí agora que a gente tem uma fração, assim, né? A gente tem divisão de fração. O caminho ficou maior. E assim, ó, aqui eu posso separar assim, raiz de 1 sobre, né? Usando a propriedade que a gente acabou de ver. Eu posso dividir os radicais aqui. 3 ao quadrado é 9. E aqui a gente caiu numa divisão de fração. Então esse caminho aqui foi maior, mas vai dar a mesma coisa. A gente tem duas frações aqui. Tem essa fração, né? Que na verdade aqui é 1. A raiz cúbica de 1 também é 1. E ficou sobre raiz cúbica de 9. Então a gente tem duas frações. Tem a fração que é o próprio 1 e tem essa fração que é 1 sobre raiz cúbica de 9. Então vai ficar na divisão a gente faz a multiplicação, né? Eu estou pegando o seguinte, eu estou pegando essa que é a de cima, que veio desde o início, é o primeiro número de cima, e essa fração que apareceu embaixo. Então mantém o 1 vezes o inverso da de baixo. Então, no final das contas, dá 3,9. E deu o mesmo resultado, só que um caminho mais longo.
E por hoje era só isso. Eu vou parar a aula aqui, aí se vocês quiserem discutir alguma coisa, perguntar mais, a gente continua.